Bem, então, estarei a caminho. Mestre da guilda. A reunião insuportável com Johan Sung, que havia durado mais de 2 horas, finalmente chegou ao fim. Parece que, nesse ritmo, eu posso realmente morrer. Depois que Johan Sung saiu da sala de reuniões, Saidin se deitou imediatamente no sofá. Sua visão estava embaçada e sua cabeça doía. Quando ele olhou ao redor da sala de conferências, descobriu que os membros da guilda ainda não tinham ido para casa. Alguns deles haviam trazido seus próprios edredons e cobertores, o que sugeria que talvez estivessem planejando acampar aqui. Entre todos os lugares. Depois que os pesquisadores descobriram o fato crucial de que as artes marciais da escola Jin Mudo são particularmente eficazes no combate a ameaças de monstros, a escola experimentou um nível de crescimento sem precedentes recentemente. A mestre do dojo, a senhorita Yi Yujin, é, ao mesmo tempo, o noticiário da televisão estava contando uma história sobre o Jin Mudo. Quando Saidin voltou sua atenção para a TV, ele viu Yi Yujin e sua aparência consideravelmente melhorada, bem como seu sorriso cheio de dentes, dominando a tela. Mestre da escola Multijin, membro da Guilda dos Monstros. Temos mais de 2.000 dojos operando em todo o mundo no momento, com quase 10.000 discípulos recebendo instrução. É certamente uma tendência maravilhosa. Sem dúvida alguma. A propósito, o que você, como líder dessa escola de artes marciais, acha que é a verdadeira vantagem dessa forma de artes marciais? Para mim, a vantagem é que, durante a luta contra os monstros em uma situação de impasse, você não é prejudicado por suas armas. Em vez disso, depende apenas dos movimentos mais naturais que seu corpo pode fazer. Além disso, vamos dar uma olhada nas manoplas. Elas são muito mais fáceis de fabricar em comparação com outros armamentos. Portanto, embora possam ser classificadas como semelhantes em qualidade geral, é possível encontrar mais manoplas em circulação e, o que é crucial, elas também são mais baratas para comprar. Portanto, acredito que esses e outros pontos foram combinados para fazer com que nossa escola de artes marciais se destacasse quando se trata da questão da subjugação de monstros. Eles cresceram tanto assim? Kim Saidin ficou completamente impressionado com o conteúdo da entrevista. É claro que o Monster deu à escola um nível irrestrito de apoio. Mas, mesmo assim, crescer tanto em um curto período de 2 anos foi. Você sabia que eles ficaram muito famosos ultimamente? O corpo principal dos textos e todos os diagramas de movimento foram deixados completamente intactos. Por isso é muito fácil treinar a arte. Além disso, sua eficácia é bastante alta. Aparentemente, é um daqueles cenários ridículos de baixo risco e alto retorno. Entende? Quero dizer, nossa Ordem dos Cavaleiros recebeu 4 discípulos de Mudo durante o novo processo de recrutamento deste ano. Entre 10 pessoas selecionadas este ano. E Rin respondeu a ele enquanto assistia à TV. Ah, é mesmo? A propósito, aquela garota mestre do dojo também é um dos membros da guilda. Certo? Kim Il-rin perguntou enquanto apoiava o queixo em suas mãos.
Zhou Jiu que deu uma resposta voluntária dessa vez. Sim. É isso mesmo. Eu a encontrei algumas vezes e ela parece ser uma boa pessoa. E por que você a conheceu em primeiro lugar? De repente. Yi Rin olhou para Zhou Jiu que com os olhos estreitados em uma fenda como um peixe achatado. E quando perturbado Zhou Jiu que começou a balbuciar uma desculpa. A entrevista foi abruptamente interrompida sem aviso. Em seguida, o âncora começou a ler uma nova informação, dizendo que era uma notícia de última hora. Perto da província de Gangwon, um Main apareceu. Esse Main é considerado um ogro de origem. Em seguida, foi transmitida a filmagem de um homem gigante furioso com olhos vermelhos. Todos na sala de conferências prenderam a respiração e assistiram à TV. Esses chamados Mains não haviam aparecido publicamente nos últimos 10 anos ou mais. Quando apareciam, eram fechados quase que imediatamente. O mundo moderno via os Mains como inimigos da humanidade ainda piores do que os vampiros. Afinal de contas. Bem, os vampiros tinham a desculpa de sua própria sobrevivência quando atacavam os humanos. Mas os Mains não. Pois simplesmente gostavam de causar destruição e cometer assassinatos. No entanto, esse Main apareceu do nada. E publicamente também. Devemos ir e ajudar? Qin Yu-Rin perguntou enquanto abaixava o edredom. Mas Saidin balançou a cabeça. Não há necessidade. Ele está andando por aí exposto. Então provavelmente já foi subjugado. Foi confirmado que esse Main foi subjugado pelo montador de grifo. Qin In-sou. Há pouco tempo. Com um ótimo timing. O âncora falou. Enquanto Saidin encolhia os ombros. Qin Yu-Rin puxou o edredom para mais perto. Ah! Claro. Esse Qin In-sou. Ele não tem um pouco de história com você. Mestre da guilda? Yi Rin perguntou de repente a Saidin. Como se o pensamento tivesse surgido de repente em sua cabeça. Nós tivemos um pequeno encontro naquela época. Com certeza. Mas como você descobriu isso? Sai-Yung me contou. Ela disse que você e Qin In-sou brigaram por causa dela e tal. Fup. Brigando por ela. Saidin simplesmente sorriu. Embora seu primeiro encontro com Qin In-sou não tenha sido positivo, Saidin não nutria nenhum sentimento ruim em relação ao cara. Na verdade, Saidin encontrou Qin In-sou novamente há cerca de 3 meses. Ele se lembrou que, como licantropo, quebrou a arma de Qin In-sou naquela época. Então acabou presenteando o pobre rapaz com uma arma de oak. Qin In-sou expressou sua gratidão, com lágrimas nos olhos e tudo mais, enquanto se arrependia de ter sido um idiota no passado. O quê? Brigar por ela? Não é mais como se Sai-Yung estivesse fazendo tudo o que pode para manter o senhor Saidin ao seu lado? Quero dizer, ela deve estar aliviada pelo fato de ninguém tê-lo levado embora ainda. Mas ela provavelmente estava apenas brincando. Mesmo que fosse uma piada. Sai-Yung está ficando um pouco convencida demais ultimamente. Azeline fez beicinho como se estivesse infeliz com alguma coisa. Infelizmente. Os olhos ultra-afiados de Qin Yu-Rin rapidamente a apunhalaram pelas costas. Não. Espere. Você sabe. Olhando para ela objetivamente.
Ela é realmente assim hoje em dia. Bem, isso é verdade. Olhando para Kim Il-rin, que de repente concordou com Azeline. Saidin simplesmente continuou sorrindo. Mas ainda assim, você deve se abster de dizer essas coisas novamente. Eu entendo. Azeline respondeu de forma fofa e encostou sua cabeça no ombro de Kim Il-rin. Mas, como se isso fosse irritante. Kim Il-rin se moveu ligeiramente para o lado para evitá-la. Saidin deu uma risadinha enquanto olhava para as duas. Uma semana depois disso, a nomeação do Lorde da Torre foi anunciada ao público. Como esperado, houve grande repercussão e controvérsia ao mesmo tempo. Na verdade, tudo era normal. Já que, embora Zeline fosse uma maga de classe aprovada pelo governo, o fato é que ela não trabalhou como tal por mais de 8 anos. No entanto, não demorou muito para que seu status de membro da Guilda dos Monstros fosse revelado. Isso ajudou a mudar o sentimento do público a seu favor. É claro que isso era apenas a opinião do público. Não há mais água? Por favor, aguente um pouco mais. Atualmente, no último andar da Torre dos Magos da Amanhecer e Monstro, Saidin estava de pé diante do escritório de Azeline. Mas ele não estava sozinho. E a pessoa que o acompanhava era Kim Il-rin. Era a primeira vez que ela visitava o local de trabalho de Azeline, o que a deixava muito estressada, fazendo com que ela pedisse constantemente um copo de água por um bom tempo. Eu vou ao banheiro por um momento. Então, por favor, vá em frente e espere por mim lá dentro. É? Não. Ei. Espere um segundo. Antes que Saidin pudesse dizer qualquer coisa, ela fugiu como uma flecha disparada. Ele só pôde olhar atônito para o desaparecimento dela, antes de bater na porta do escritório de Azeline. Quem é? A resposta inicial foi um tanto sem energia e também pareceu irritada. É Kim Saidin. A senhorita. E o Rin também está me acompanhando. Quase imediatamente, houve uma mudança em sua reação. Com um grito apressado de espere só um momento. Os sons de algo se mexendo podiam ser ouvidos além da porta. E ele até sentiu leves traços de magia sendo usados também. Parecia que ela estava ocupada arrumando o interior bagunçado com magia. Saidin esperou relaxadamente que ela terminasse. E depois de 5 minutos, uma voz oficial vazou do lado de fora da porta. Por favor, entre. Ela parecia desnecessariamente digna. Saidin sorriu levemente e abriu a porta. Azeline estava sentada com as pernas cruzadas e as costas apoiadas no encosto da cadeira. Era assim que um lorde da torre deveria se sentar? Saidin engoliu o riso e sentou-se em uma cadeira localizada em frente à mesa de Azeline. Enquanto isso, ela olhava para além de Saidin, procurando a sombra de Kim Il-rin. Ela foi ao banheiro. Mas, além de tudo isso, como o trabalho está lhe tratando depois de 10 dias de trabalho? Sim? Ah. Está tudo bem. Mais ou menos. Sua aparência não era tão boa. No entanto, quando Saidin franziu as sobrancelhas de forma questionadora, ela rapidamente acrescentou algumas palavras extras. Parece que não consigo me ajustar corretamente. Só isso. Como assim? Você não consegue se ajustar? Ao mundo mágico. Quero dizer. Estou voltando para ele depois de tanto tempo. Então,
É difícil aceitar o jeito deles de fazer as coisas. Na verdade, ele tinha alguma ideia do que estava acontecendo. Depois de ouvir sobre isso antes de vir para cá. Graças à sua nomeação inesperada e um tanto explosiva. O faccionalismo já havia se desenvolvido dentro da torre. No entanto, a situação era muito unilateral para ser chamada de faccionalismo. De um lado, uma facção se formou em torno do Alto Elfo Shaun. Do lado oposto, estava Zeline sozinha. Os demais permaneciam neutros. E além disso, mais alguma coisa está lhe incomodando? Eu estou bem com o resto. A Zeline não contou a ele. Ela estava tentando não preocupá-lo. Mas, se essa situação persistisse, era apenas uma questão de tempo até que a Zeline fosse engolida. Se isso acontecesse, seria muito preocupante para Saidin. Felizmente. Porém, ela ainda tinha um aliado muito importante com o qual podia contar. E esse único aliado era muito mais confiável do que todos os outros podres combinados. Bem, de qualquer forma, acredito que a senhorita Azeline se adaptará à situação de acordo. É claro. Não precisa se preocupar. Por um breve momento, uma pitada de angústia passou por suas expressões. Mas isso foi tudo. Ah, é isso mesmo. Ele achou que deveria parar de fazer rodeios e, despreocupadamente, pegou 2 livros. Aqui. Quase me esqueci deles. Eram os Grimórios Inéditos de Bambaidon números 27 e 28. Assim que ela os confirmou pelas capas, o pânico se espalhou no rosto de Azeline. Mas por que você está me dando isso? Estou planejando publicá-los em breve. Então preciso de pessoas para revisá-los. Vou deixar o papel de encontrar os magos certos para isso para você. Senhorita Azeline. Esse foi o sinal do mago de Bambaidon aprovando Azeline e foi semelhante a entregar uma arma poderosa e decisiva para ela também. Cuide do resto. Por favor. Sim. Sim. Mas, para onde você está indo? Senhor Saidin. Se você simplesmente me der esses 2 do nada e fugir daqui, você está me colocando em uma posição difícil. Sabe? Estou lhe dizendo para usá-los a seu critério. Além disso, a senhorita Yu-Rin deve estar chegando em breve. Então por que vocês não discutem isso entre vocês dois? E com um ótimo timing. Qin Yu-Rin abriu a porta e entrou. Saidin deixou o escritório como se estivesse passando o bastão para ela. Qin Yu-Rin o chamou afobada, perguntando aonde ele estava indo. Mas ele ainda assim escapou resolutamente do escritório. 10 dias depois, Saidin soube que Azeline conseguiu conquistar a Torre do Mago com sucesso, utilizando os poderes dos Grimórios. Mas não houve tempo para que ele se sentisse satisfeito com isso. Porque ele recebeu uma mensagem de texto urgente de Qin Sanho. E a mensagem dizia que Qin Il-sung estava à beira do abismo. Saidin largou tudo e correu apressadamente para o hospital. Mestre da guilda. Você chegou. Havia outros membros da guilda, além de Qin Sanho, presentes no quarto do hospital. Saidin tinha vindo fazer uma visita há menos de 2 semanas. Mas a aparência de Qin Il-sung estava incomparavelmente pior do que antes. Saidin podia entender perfeitamente o significado por trás da descrição nada além de pele e ossos. Saidin sentou-se em uma cadeira ao lado da cama de hospital de Qin Il-sung. Quase ao mesmo tempo,
O moribundo abriu os olhos lentamente. E como se estivesse esperando por esse momento. Um sorriso fino se espalhou em sua boca enquanto ele olhava para Saidin. Saidin segurou cuidadosamente sua mão magra e ossuda. Seu peito ficou apertado. Ele se sentiu entorpecido. Kim Il-sung. A primeira pessoa a quem Saidin confidenciou seus segredos e a pessoa em quem ele mais confiava. Olhando para ele, Saidin pensou uma ou duas vezes que teria sido bom se ele tivesse um pai como Kim Il-sung. Você é realmente uma pessoa teimosa. Ao ouvir as palavras de Saidin, que continham uma infinidade de significados, Kim Il-sung simplesmente sorriu. Depois, ele piscou levemente. Saidin colocou sua orelha mais perto da boca de Kim Il-sung. Você veio. É claro. Saidin tentou sorrir. Mas ele não podia fazer nada a respeito de sua voz trêmula e das lágrimas que se acumulavam nas bordas de seus olhos. Eu tive um sonho. Um sonho depois de tanto tempo. Os olhos de Saidin se arregalaram instantaneamente. Kim Il-sung não perdeu o sorriso enquanto continuava. No entanto, parece que você não precisa se preocupar. Por que não? Em um futuro próximo, um herói surgirá e resgatará este mundo. Kim Il-sung segurou firmemente a mão de Saidin. E essa pessoa é provavelmente você, Sr. Saidin. Provavelmente foi o senhor. É por isso que decidi não me preocupar mais. Saidin não conseguia entender tudo o que ele estava dizendo. Havia muitas coisas que ele também queria perguntar. Ouvir o que ele queria dizer e ver seu rosto e voz saudáveis. Era o que Saidin queria. Mas isso não era mais possível. Kim Il-sung simplesmente deixou para trás aquelas palavras enigmáticas, antes que Saidin tivesse a chance de compreender. Fechou os olhos para sempre. Bem. Então. Essas foram as palavras finais de Kim Il-sung. Ah! O longo suspiro desamparado de Saidin caiu pesadamente na sala. Papai! Kim Sang-ho correu até a cama do hospital. E logo, os gritos de um filho que perdeu o pai encheram o quarto. A filha de Kim Sang-ho, que ainda não estava no ensino médio, também começou a soluçar ao ver seu pai. Naquele dia, quando os sons de tristeza ecoavam, do lado de fora da janela, os raios refrescantes, porém quentes, do sol de verão continuavam a cair. O funeral de Kim Il-sung foi um evento simples e de pequena escala. Uma pena, pois se a notícia de que Saidin participaria do funeral se espalhou, o número de pessoas que queriam comparecer à ocasião foi incrível. É claro que Saidin e Kim Sang-ho recusaram todos eles, tentando aliviar sua tristeza. Kim Sang-ho brincou dizendo que, se ele permitisse que todos comparecessem, poderia ter ganho mais de $1 milhão com as doações em sinal de condolências. Mas havia uma pessoa que eles não podiam recusar. E essa pessoa era ninguém menos que Emil Helio. Se eles se recusassem, ela os assassinaria publicamente. Afinal de contas, o que o traz aqui? Saidin a questionou enquanto enxugava as lágrimas em seus olhos, parecendo bastante exausto por algum motivo. Batorri nem se incomodou com brincadeiras inúteis antes de mergulhar no assunto principal. Ei! Você conhece um cara chamado Jin Se-han? Claro. Embora tenha se assustado por 1 ou 2 segundos,
Ele respondeu mantendo uma cara de pôquer. Você sabia que foram os vampiros de Eulas que mataram aquele cara? De qualquer forma, esses idiotas de Eulas estão em conluio com os Mines. Parece que há algum tipo de segredo que nem mesmo eu conheço. O rosto de Said endureceu. Ok. E daí? O que você quer dizer com tudo bem? Então, eu só vim aqui para informá-lo. Para que você não entenda errado tudo isso. Certo? Não quero ser vista como alguém que não cumpre suas promessas ou algo assim. Batorri falou assim e se virou friamente para sair. No entanto, Saidin ainda tinha algo a dizer. Já que você veio até aqui, vamos trabalhar juntos. Seus passos pararam. No entanto, quando ela se virou, seu rosto apertado se assemelhava a uma demoníaca aterrorizante. Vamos ajudar uns aos outros. Você perdeu o juízo? Bem, não seria melhor se trabalhássemos juntos? Afinal, você diz que a fissura não pode ser fechada. Não importa o que aconteça. Nesse caso, por que não ajudarmos uns aos outros? Saidin sorriu com confiança. Batorri o encarou sem palavras. No entanto, todas aquelas rugas feias e raivosas em seu rosto de um momento atrás haviam desaparecido, substituídas por sua expressão estupefata.